Vamos entender a usar fórmulas com os diversos operadores aritméticos que existem no Excel. Antes de iniciar, precisamos entender quais são os operadores aritméticos. E no Excel, os operadores que existem nas fórmulas são soma, subtração, multiplicação, divisão e, por último, a potenciação. Vamos aplicar um exemplo prático de cada um deles, com exceção do operador de soma, que nós já vimos na aula passada. Bom, para começar, vamos pensar o seguinte. Queremos calcular o quanto alterou minhas despesas essenciais no mês de fevereiro em relação a janeiro. Você tem alguma ideia de como faremos isso? Bom, a gente pode fazer da seguinte forma. O primeiro passo é avisar o Excel que iremos fazer uma conta matemática. Para isso, colocaremos o sinal de igual. Após isso, pegaremos o valor total das despesas essenciais do mês de fevereiro, 1950, subtraído do mês de janeiro, 1550. Com isso, teremos o valor de 400. Mas como você pode ver, esses valores são em reais. Então, colocaremos o tipo contábil. Bom, aqui podemos concluir que gastamos de R$ 400 a mais no mês de fevereiro do que no mês de janeiro nas despesas essenciais. Vamos supor agora que queremos calcular o total de receitas no período de 12 meses, ou seja, o quanto você ganhou naquele ano. Mas como essa receita total ela é constante, podemos fazer utilizando multiplicação, tudo bem? Então faremos da seguinte forma. Iremos ir para essa célula aqui ao lado, colocaremos o sinal de igual. Para avisar o Excel que iremos fazer um cálculo, colocaremos 12, que é a quantidade de meses, multiplicado, que é esse operador, por 5.200. Com isso, chegaremos no valor de 62.400. O Excel copiou a formatação dessas células por estarem próximas, mas basta tirar. Para fazer isso, basta vir para formatos e colocar somente o contábil. Bom, outro exemplo utilizando fórmula seria calcular a porcentagem das despesas não essenciais em relação às receitas. E os valores mensais, tanto da receita quanto das despesas, elas são iguais. Então podemos fazer da seguinte forma. Podemos colocar o sinal de igual, vamos colocar o valor de R$200, que é a despesa não essencial, dividido, que é esse símbolo de barra dividido, por 5.200. Após isso, transformaremos em porcentagem. Esse cálculo está dizendo para a gente que mensalmente a despesa não essencial consome 4% da minha receita total. Legal, né? Mas, Rafael, eu estou entendendo como funciona cada operador aritmético, mas só conseguimos utilizar um operador por fórmula? Não. Podemos utilizar vários operadores em uma só fórmula. E para você entender, vamos fazer um exemplo um pouco mais complexo. Vamos calcular a média das despesas essenciais. Sendo que, como você pode ver, os valores das nossas despesas essenciais não são iguais. Como não são iguais, não podemos simplesmente multiplicar, como fizemos para as receitas totais. E para calcular essa média, vamos fazer o seguinte. Vamos somar todos esses valores e, no fim, dividir por 12. Então, vamos lá. Bom, mas como estamos calculando a média, precisamos dividir por 12. Então, vamos colocar o operador de divisão, que é a barra, e colocar 12. Pronto. Agora, basta pressionar Enter. Rapaz, que valor estranho. Você não achou? Por mais que aparentemente nossa fórmula esteja correta, esse nosso valor não é nossa média. Quem já viu a média ser maior do que todos os valores? Com isso, descobrimos que o nosso valor está errado. Mas você consegue me explicar por que essa fórmula está errada? O motivo desse cálculo estar errado é por conta da ordem de execução do Excel. Primeiro, precisamos entender que o Excel começa o cálculo da esquerda para a direita. Então, ele vai começar somando 1550 com 1950 e assim por diante. Ele vai somando até chegar nesse último valor. Quando ele soma esse 2050, ele vai ter a próxima soma, que é 1.250 dividido por 12. Sendo que, nesse momento, vai entrar a ordem de execução do Excel. E essa ordem é a seguinte. Para te mostrar, irei escrever aqui do lado. Primeiro, nós teremos a potenciação, que ainda iremos ver. Segundo, a multiplicação e a divisão. E terceiro, e por último, a soma e subtração. Então agora vamos voltar novamente para a nossa fórmula.
Sabendo dessa ordem de execução, quando chegar nesse último número, primeiramente, o Excel vai analisar e vai perceber que ele deve primeiro realizar a divisão, depois a soma. Com isso, ao invés de eu dividir todos os valores por 12, eu somente irei dividir o 1.250. Por isso que chegamos nesse valor de 18.000. Rafael, então como é que eu resolveria isso? Eu teria que dividir todos os nossos números por 12 e só depois somar? Bom, isso é uma alternativa. Mas não acha que seria muito trabalhoso? Existe outra forma bem mais simples de fazer isso. O Excel permite você colocar parênteses para separar aquele conjunto de dados em um grupo. E a vantagem de utilizar esse parêntese é que quando ele é colocado, a ordem de prioridade, que nesse caso, nesse exemplo da fórmula, era uma divisão, agora passará a ser o parêntese. E vai funcionar da seguinte forma. Quando colocarmos o parêntese, o primeiro, que antes era a potenciação, agora será o parêntese. O segundo, potenciação, e assim por diante. Terceiro. E o quarto agora é a soma e subtração. Vamos para o exemplo novamente. Agora colocaremos o parêntese, porque queremos que execute antes a soma, para só depois dividir por 12. Pronto. Ao fazer isso, somente essa modificação, pressionaremos Enter. Pronto. Agora chegamos no valor correto da média. Rafael, você consegue me provar que ordem de prioridade é essa? Bom, eu consigo, mas só irei te provar na nossa próxima aula. E para fazer isso, vamos utilizar uma ferramenta no Excel que analisa o passo a passo da fórmula e função também. E eu vou ser sincero contigo, essa ferramenta já me salvou diversas vezes.